Perfeito. Muito obrigada. Sinara, você quer Olá, iniciar? então. Tá. Bom, então, pessoal, boa noite, né, a todas as pessoas aqui presentes. Vou iniciar, então, me apresentando e fazendo a minha audiodescrição. Meu nome é Sinara Polonzardo, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Estou na condição, então, de coordenadora, né, desse curso de extensão, que objetiva, então, formar gestores e coordenadores pedagógicos em educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, compridos abaixo do ombro, cabelo pouco ondulado, tenho olhos verdes, nariz afilado, boca média. Estou vestindo uma blusa de manga comprida, na cor rosa, com os detalhes, né, de flores, um tom de rosa mais claro e uns detalhes na cor verde também. Hoje a gente vai, então, contar com contar com a participação da professora Cândida Beatriz Alves. A professora Cândida é professora do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação, também vinculada à área de educação especial inclusiva e ao programa de pós-graduação em educação da Universidade de Brasília, aqui da nossa universidade, né? Quero agradecer também a participação da Demi Lucy e da Patrícia, que estão atuando como intérpretes e libras, e hoje a gente vai ter, então, a terceira aula, né? Aula síncrona, de abertura do módulo 3, né? O último módulo da nossa disciplina, do nosso curso, que vai tratar, então, sobre práticas pedagógicas inclusivas e AEE. Então, muito obrigada pela sua exposição, professora Cândida. Vou ficar aqui anotando as dúvidas do pessoal para depois da sua exposição a gente fazer um bate-papo, tá bom? Obrigada. Maravilha, Sinara, muito obrigada. Bem, deixa eu começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos encaracolados, castanhos, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa rosa de gola, um casaco na cor laranja, com o enquadramento aqui um pouco acima do busto. Atrás de mim tem uma parede verde à esquerda e atrás uma estante com alguns livros. Bem, então a Sinara já me apresentou também. Eu sou, nem sei qual é a minha função, Sinara, nesse curso. Acho que eu estou como vice-coordenadora, né? E também parte da equipe de elaboração do conteúdo, né? Então, como a Sinara falou, sou professora da Faculdade de Educação, somos da mesma área, eu e Sinara, e a minha apresentação de hoje, que é a aula referente ao nosso módulo 3, ela foi intitulada Práticas Pedagógicas Inclusivas e Atendimento Educacional Especializado, que dialoga aí com parte do conteúdo desse módulo 3. Todos os meus slides, eles são com fundo branco e fonte na cor preta, com algumas imagens ilustrativas ou em alguns momentos imagens que funcionam como pistas visuais e não são essenciais para a compreensão. Então, eu não vou descrever essas imagens, tá bom? Bem, eu preparei uma fala hoje bem curtinha, é uma fala mais objetiva, porque a minha intenção é que a gente tenha tempo para conversar, né? Para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês do módulo 3, de repente dúvidas também referentes às atividades, alguma dúvida que tenha ficado do módulo 1 ou do módulo 2 ainda, porque a gente até tinha comentado no último encontro, que foi um encontro
que a Sinara deu a aula, né, fez a apresentação e eu estava na mediação, houve o comentário de vocês de que vocês tinham dúvidas, né, queriam mais tempo para fazer esse diálogo. Então, eu vou fazer essa apresentação mais rápida e aí, eventualmente, a gente pode aprofundar, seja nos assuntos que estão colocados aqui ou em outros, tá bom? Então, já podem ir preparando e a gente vai ter um tempo mais, eu imagino que a gente vai ter um tempo mais estendido para dialogar hoje. Mas para essa apresentação, então, que eu vou fazer, eu preparei o seguinte roteiro, né? O seguinte caminho. A gente vai inicialmente falar de alguns dos atores envolvidos na inclusão escolar, tá? Alguns deles, porque são muitos, né? E eu vou me deter sobre 2 deles, que é o professor regente e o professor do AE. Né? Então, e aí, ao falar do professor regente e do professor do AE, a gente vai também discutir um pouquinho sobre o papel do atendimento à educação especializado, né? Qual é a função desse serviço, desse atendimento na escola. Eu vou até projetar aqui rapidamente as diretrizes operacionais para a gente relembrar da maneira como está colocada nas próprias normativas, né? Como que esse serviço está estruturado, e aí a gente vai vendo também, no meio disso tudo, a função do gestor escolar, principalmente, né, já que é o foco do nosso curso, na estruturação desse serviço. E aí, por fim, a gente vai fechar falando um pouquinho sobre práticas pedagógicas inclusivas, tanto do professor regente quanto do professor, né, do professor de AE, justamente nessa articulação em prol da inclusão escolar, da inclusão educacional. Eu vou colocando aqui alguns questionamentos, e aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar no chat, porque eu estou conseguindo ver o chat aqui, e aí eu posso ler o que vocês escreverem, ou se vocês quiserem também podem rapidamente abrir o microfone e comentar, ou então, se quiserem só pensar um pouquinho, né? Se ninguém quiser comentar, tudo bem, mas aí vocês aproveitam essas perguntas para refletirem, né? Bem, então eu fiz essa pergunta, eu tinha colocado lá no roteiro que a gente falaria sobre os atores da inclusão escolar, e eu queria que vocês pensassem um pouquinho quem são esses atores, né? Já comentei 2 deles, mas queria que vocês pensassem um pouco mais, se quiserem escrever. A Adriana colocou aqui todos. Bom que já responde tudo de uma vez, né, Adriana? Todos, e é verdade, né? Porque a inclusão escolar ela não pode ser função apenas de uma pessoa, né? A inclusão escolar não é função só do professor do AE, que muitas vezes é pensado isso, ou só do monitor, que também a gente sabe que muitas vezes fica ali nas costas do profissional de apoio, aqui no DF às vezes fica no colo do que a gente chama de educador social voluntário. A Adriana colocou aqui família, professores, servidores, todos os profissionais da educação que trabalham na escola, monitor, comunidade, perfeito. Excelente. Então, aqui, eu coloquei alguns deles. O professor regente da sala de aula comum é um ator muito importante da inclusão, que às vezes não se entende como um agente de inclusão, né? Pensa assim, se tem uma pessoa com deficiência na minha sala de aula, essa pessoa é do monitor, essa pessoa é do professor de AE, mas ela não é minha. Eu estou aqui para dar aula só para os alunos sem deficiência. Então, isso é um equívoco. E quando eu escrevo aqui sala de aula comum, pessoal, entendam sala de aula regular, tá? Qualquer um, porque a classe comum no GDF tem uma compreensão específica, mas aqui eu estou falando da sala de aula comum, da sala de aula regular, onde estudam alunos com e sem deficiência. Além do professor regente, temos também o professor do AE, né? O professor do atendimento educacional especializado, temos o profissional de apoio, que também é uma figura importante, que foi bastante explorada, bastante analisada no decreto 12.686. A gente pode voltar para o decreto também, tá? Se for o caso, a Sinara deu aquela aula sobre o decreto, mas eventualmente a gente pode voltar, falar também sobre o profissional de apoio.
O gestor escolar, que também é uma figura importantíssima, a gente vai ver que ela é central, porque não adianta o professor do AE estar ali fazendo um excelente trabalho se esse professor do AE não tiver tempo e nem agenda prevista para discutir os casos, para discutir as situações dos alunos atendidos com esse professor regente. Então, quem faz essa articulação é o gestor escolar. É o gestor escolar também que vai aí atrás de recursos, muitas vezes de recursos de tecnologia assistiva que podem ser necessários, que ajuda a estruturar essa sala de recursos. Então, ele é uma figura bastante importante. E outros, né? E outros também, que são alguns desses que a Adriana colocou aqui. Bem, mas então vamos aprofundar. Vamos aprofundar inicialmente no papel do professor ou da professora regente em uma sala de aula inclusiva. Qual que vocês acham que é o papel desse professor na sala de aula inclusiva? Alguém quer escrever alguma coisa? Quer fazer algum comentário no microfone? A gente já sabe que ele é um ator importante para a inclusão, mas o que ele faz? Qual é a função dele nesse contexto? A Adriana falando do gestor escolar, né? Quem vai fazer a ponte entre o professor regente e o professor da AE, perfeito. Estão pensando aí sobre o papel do professor regente? Alguém quer escrever alguma coisa? Estou vendo aqui que a Adriana está digitando. Não sei se ela vai falar sobre isso. Vou aguardar um pouquinho. Tem umas coisas que parecem óbvias, mas não são, né? Ele recebe as orientações e realiza a inclusão, perfeito. Muito bom, Adriana. Além de receber as orientações, ele também, né, pode... Ele também é um sujeito criativo que justamente por esse contato que ele tem com o estudante com deficiência em sala de aula, ele mesmo está ali dotado das possibilidades de ser criativo, de pensar em estratégias, identificar a necessidade dos alunos para adaptar o currículo. Daiane, sua resposta o sentido dela está muito, muito bom. Nesse sentido mesmo, a gente só vai discutir um pouquinho essa noção de adaptar o currículo, tá bom? Mas eu entendo que eu estou imaginando que você falou num sentido mais geral, de que ele vai pensar esse currículo de acordo com as necessidades desse estudante. Então, é bem nesse sentido. E muitas vezes vai ser esse professor que vai conseguir identificar essas necessidades, né? Então, essa conversa entre professor regente e professor do AEE, ela é de mão dupla, né? Ou seja, o professor de sala de aula comum pode receber orientações, mas ele também pode identificar necessidades para serem trabalhadas no AE, né? Então, pensar em estratégias, dialogar com o professor do AE. Então, é justamente uma conversa que vai e volta. Vamos ver aqui que o Damião... A Adriana falou, com certeza também propõe atividades, perfeito. O Damião escreveu, planejador do ensino para todos, organiza o planejamento com base no currículo, prevendo adaptações necessárias. Trabalha com flexibilidade metodológica, permitindo diferentes formas de aprender, expressar conhecimentos. Articula-se com o professor da AE para alinhar estratégias e recursos. Muito bom. Excelente. Algumas das ideias que você colocou aqui, Damião, a gente vai trabalhar ao longo dessa aula, tá? E, eventualmente, você pode trazer mais contribuições. Muito bacana. Então, vamos continuar aqui. Escrevi algumas coisas, então, sobre o papel desse professor. Primeira coisa que é óbvio, porém muitas vezes esquecida, o professor regente é o responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de todos os estudantes em sua sala de aula. Parece óbvio, né, gente? Mas, infelizmente, não é. Se todo professor regente tivesse essa consciência de que ele é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de todos os estudantes em sua sala de aula, com ou sem deficiência, a gente já teria avançado muito mais em termos de inclusão. Né? Por quê? Porque muitas vezes esse professor não se reconhece como professor responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência. Mas, de fato, ele é.
Para que ele consiga conduzir esse processo de ensino-aprendizagem de todos os estudantes, isso vai envolver um planejamento inclusivo, certo? Então, se esse professor ele faz o planejamento da sua aula, esse planejamento precisa considerar quem? Todos os estudantes, né? Se esse professor considera primeiro os estudantes sem deficiência para depois fazer puxadinho de inclusão, não é inclusão, vocês concordam? Eu sempre falo assim, quando a inclusão é o segundo passo, ela deixa de ser inclusão. Se eu faço um planejamento para os alunos sem deficiência e depois eu penso, vou fazer um puxadinho, vocês concordam que houve exclusão e depois eu vou fazer um puxadinho e vou chamar isso de inclusão? Mas será que é inclusão? Né? Ou seja, se todos os estudantes são alunos daquele professor regente, ao fazer um planejamento, ele precisa considerar todos eles são direitos, eles estão ali por direito e não tem por que priorizar né? Fazer planejamento primeiro para os que não têm deficiência, e em segundo lugar eu vejo o que eu faço para os que têm, né? Isso está errado. De certa forma, quando o professor toma essa atitude, ele está considerando que ele é mais professor de alguns, ou de que alguns têm mais direito à educação do que outros. Vocês concordam que isso está errado? Né? Então, isso é uma coisa que a gente pensa muito. Quando a inclusão ela é um segundo passo no planejamento, a coisa começa a ficar complicada. Então, para isso, esse professor precisa pensar em conteúdo para todos, atividades para todos, estratégias pedagógicas que atinjam a todos os alunos. A Adriana colocou aqui, ele tem que pensar no aprendizado universal. Perfeito, Adriana. Para isso, esse professor ele não está sozinho. Seja quando ele está pensando ali no ensino de alunos com, sem deficiência, com alunos com transtornos funcionais específicos, ele vai sempre precisar contar com o apoio de uma equipe, não é? E essa equipe, que ela vai ser composta por coordenador, por supervisor, por serviço especializado de apoio à aprendizagem, né, como é chamado aqui no GDF, e também o professor do AEE. São todas essas figuras que esse professor precisa para que ele não se sinta ali sozinho, desamparado na sua atividade docente. A Daiane escreveu o seguinte, isso acontece muito quando o professor pensa que a inclusão é somente para os alunos que têm algum laudo, sendo que a inclusão é para todos. Perfeito, Daiane. A gente observa que esse professor, muitas vezes, ele fica na dependência do laudo, e eu sempre faço a seguinte pergunta, o que o laudo vai te trazer assim de tão milagroso? Às vezes, esse laudo ele pode ser importante, não é que a gente desconsidera o laudo. O que a gente, como professor, não pode fazer é esperar o laudo para tomar alguma decisão, né? Para tomar para realizar alguma estratégia pedagógica, porque o laudo ele vem da área da saúde, ele vem de um profissional de saúde. Esse profissional de saúde, ele não vai conseguir falar em estratégias pedagógicas, em recursos. Normalmente, a verdade, pessoal, o que a gente observa é que o que os médicos colocam nesses laudos com caráter pedagógico é um grande copia e cola, né? Eles colocam lá tempo adicional de prova, sentar na frente virado para o professor e direito ao monitor escolar. Normalmente é um grande copia e cola que eles colocam de uma... Não tem nenhum aqui não, né, gente, que eu estou aqui falando verdades. Mas, enfim, tudo isso para dizer que esse professor, que é o professor regente, ele tem um contato que é cotidiano com esse estudante. Então, se ele tem esse contato cotidiano, ele vai fazendo observações e ele precisa ir tomando decisões pedagógicas, junto com essa equipe toda, junto com o professor do AE, que vai dando suporte e com quem ele dialoga. Adriana, você quer fazer um comentário? Pode falar. Você levantou a mão, mas eu não estou te ouvindo. Bem, qualquer coisa você escreve, aí depois aí você fala. A gente pode voltar até para o decreto em algum... Tá, não está conseguindo? Vai escrevendo aí, a gente pode voltar para o decreto. Eu vou continuar aqui. Bem, então vamos lá. Tá, então falamos sobre o professor regente. E o papel do professor do AE, né? Quem é esse professor do AE? O que é esperado dele?
como que o trabalho dele se articula com o trabalho do professor regente? Alguém gostaria de falar, gostaria de escrever alguma coisa? A Adriana escreveu assim, a respeito da avaliação que o professor pode fazer sem precisar do laudo. Perfeito, né? Você escreveu análise de caso, no decreto está escrito estudo de caso, né? E aí esse estudo de caso, quem faz é o professor do AE. Lógico que, mas a gente pode pensar que o professor da sala de aula comum, ele faz uma espécie de uma análise também do caso e toma essas decisões pedagógicas. Mas sim, esse novo decreto, a gente pode fazer várias críticas a ele, mas esse eu acho um ponto bastante positivo. Como que ele devolve para o professor, como que ele devolve para o pedagógico aquilo que é do pedagógico, não é? Que são, né, as avaliações das necessidades, os processos de ensino-aprendizagem. Bem, então vamos aqui, estamos agora falando do professor do AE. Tem duas pessoas digitando, não sei se vocês vão falar sobre isso, mas a Adriana já falou do estudo de caso. Então, essa é uma das coisas, uma das atribuições que é referente, sim, ao professor do AE. Deixa eu passar aqui para a gente ver, mas se alguém quiser fazer um comentário, pode. Então, o professor de AE, nossa, Damião, perfeito. Complementa e suplementa a aprendizagem, né? Ele complementa e suplementa esse processo que vai acontecer na sala de aula comum. Ou seja, ele não é o responsável pelo ensino desse estudante, ele não é o responsável pela escolarização desse estudante, ele complementa ou suplementa esse processo. A Adriana falou assim, também achei um ponto muito positivo, que teve um grande avanço. Perfeito. Então, eu coloquei aqui uma das atribuições que está listada nessa resolução de 2009, que é a resolução que estabelece as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado. Então, diz assim, que o principal, é o primeiro lá, papel do professor. Ixi, gente, tá errado aqui o início. Aqui não é professor regente, não. Eu vou consertar agora mesmo. Espera aí. Aqui é o professor do AE. Tá vendo? Isso que dá fazer as coisas correndo. Pronto, professor do AE. Então, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos públicos da educação especial. Deixa eu ver o que a Eliana escreveu aqui. Identificar barreiras, perfeito, Eliana, que possam dificultar o acesso do estudante ao currículo. Articula com o professor regente e com suas famílias um trabalho colaborativo. Excelente. Eu quis trazer aqui também, pessoal, rapidinho para a gente, as diretrizes operacionais. Eu coloquei aqui, esse documento que eu estou falando com vocês, é esse aqui, ó. Resolução número 4 de 2009, institui as diretrizes operacionais. Porque, já que a gente está falando aqui do gestor escolar, tem uma parte que eu acho que ela é muito interessante para a gente pensar o olhar que esse gestor escolar precisa ter, né? Para que esse atendimento educacional especializado funcione. Então, para quem nunca viu esse documento, é um documento bem curtinho, é um documento de 3 páginas, mas ele é poderoso. Ele vai falar também do estudo de caso, ele vai falar de uma série de coisas que são aprofundadas ali no decreto 12.686. Mas então vejam esse artigo 10 aqui, porque eu acho que esse artigo, eu quis destacar ele porque ele está bem relacionado ao trabalho do gestor. Então vejam. Projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo na sua organização sala de recursos multifuncionais, espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. Agora eu pergunto para vocês, quem que vai articular tudo isso aqui, para tudo isso aqui estar dentro de uma sala de recursos multifuncionais, para que uma sala de recursos multifuncionais exista na escola? É o gestor, certo?
Outra coisa, número 2, matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola. E aqui entra a grande questão da dupla matrícula, né? Ou seja, esses alunos já estão matriculados no ensino regular, eles passam a ser alunos matriculados no AEE também. Por isso que a gente sempre fala que os alunos públicos da educação especial, eles têm uma dupla matrícula. O cronograma de atendimento aos alunos também é uma organização que cabe ali na oferta do AEE. O professor responsável pelo AEE precisa fazer um cronograma. Ele vai precisar também desenvolver o plano do AEE, onde vai estar a identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, quais são os recursos necessários, quais atividades vão ser desenvolvidas. Para a oferta do AEE, também vai ser necessário se organizar quais são os professores que vão fazer esse exercício da docência do AEE, né? Outros profissionais da educação também, tradução, intérprete da língua brasileira de sinais, guia intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Essas atividades elas vão ser desenvolvidas por quem? Pelo profissional de apoio, né? Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços, equipamentos, entre outros, que maximizem o AEE. Enfim, depois vocês podem olhar com mais calma, mas aqui também, aqui no artigo 13 dessa resolução, vai falar todas as atribuições desse professor. Eu falei só, no slide eu coloquei só a primeira delas, que é essa aqui. Mas ele também vai elaborar o plano de AEE, organizar o atendimento desses alunos, acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular. Ou seja, como que esse professor vai acompanhar isso se ele não encontra com o professor regente? Impossível, não é? Outra coisa, estabelecer parcerias com áreas intersetoriais. Muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser esse professor da sala de recursos, esse professor do AEE, que vai dialogar, por exemplo, com um profissional da saúde que esse aluno, de repente, frequenta, que ele faz algum tipo de terapia. E aí, esse profissional do AEE também é uma ponte com a família do estudante com deficiência, né? Alta habilidade, superdotação ou autismo. Ele vai orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos de acessibilidade, né, tecnologia assistiva, etc. Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais, estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum. Então, vejam como que é bastante explicitado, vamos voltar aqui para como é bastante explicitado nessa resolução a articulação com o professor de sala de aula comum, esse papel que o professor do AE tem, muitas vezes, de ser realmente um catalisador, um mediador de informações sobre aquele estudante público da educação especial que vem de diferentes ambientes, de diferentes atores, então, do profissional da saúde, que aquele aluno frequenta fora da escola, da família, do professor da sala de aula comum, né? Então, deixa eu voltar aqui e ver mais um pouquinho do que vocês escreveram. Tá, eu tinha parado aqui na Eliana identificar barreiras, a Adriana falou suplementar para os de altas habilidades e complementar para os autistas, né, para o transtorno do espectro autista, e com deficiência. Perfeito. Então, é suplementar, porque para altas habilidades tem um pouco essa outra característica, né? Que ele vai trabalhar em cima daquilo que são as habilidades daquele estudante. Aqui no GDF, especificamente, eu acredito também que isso em outros lugares do Brasil também, porque é como está no plano, na política nacional, a gente usa a perspectiva teórica do Joseph Renzulli, né, para embasar a maneira como esse atendimento educacional especializado ele vai atuar junto aos alunos que são ali alunos identificados com altas habilidades de superdotação. Perfeito, Adriana. O Haroldo perguntou, mas é possível o aluno matricular na escola e no AE? Não só é possível, como deve. O aluno sempre matricula, o aluno com deficiência, ele matricula na escola e no AEE. Ele tem uma dupla matrícula e é toda a questão do duplo financiamento que a Sinara
super especialista nisso, depois pode falar um pouco mais para a gente. Inclusive no ensino médio técnico, né? Que é o que o Haroldo tá perguntando. Na sequência, você vai ver a pergunta dele. Ah, tá. Já estou vendo aqui que a Sinara respondeu. Ótimo. Então, a Sinara já respondeu aqui o... Perfeito. O Renê colocou o articulador entre escola e família. Perfeito. Poderia colocar esse aluno como dupla matrícula? A gente pode voltar depois, mas não só como pode, mas deve, né? Oferecer esse suporte especializado. Perfeito, Renê. Damião falando, a construção das ações do artigo 10 demonstra uma gestão democrática e inclusiva. Perfeito. Então, a gente vê que é uma articulação. Eu preciso de um gestor escolar que viabilize todo esse serviço, viabilize essa sala de recursos, equipe essa sala de recursos, esteja atenta aos procedimentos de dupla matrícula, né, use esse dinheiro que vem na dupla matrícula, ou seja, esse dinheiro que vem para o AE especificamente, né? Então, a gente precisa desse gestor, a gente precisa desse grande articulador que é o professor do AE, porque, como vocês colocaram, ele vai fazendo essa articulação com diferentes espaços, diferentes figuras que acompanham esse estudante, e aí ele vai traduzindo isso em quê? Em uma proposta que é voltada para esse estudante com deficiência e que ele vai estruturar no plano de atendimento à educação especializada. E tudo isso que eu estou falando, toda essa articulação, é justamente o que a gente entende como o estudo de caso, que tem, então, esse caráter pedagógico, no sentido de que ele está pensando em como promover a aprendizagem, a participação daquele estudante, mas ele também tem esse caráter de olhar global, né? Os recursos do AE são do MEC. Tá. Haroldo, vamos lá, vamos voltar para a sua dúvida. Tá, nesse caso, você quer falar, Sinara? Pode ser. A dúvida do Haroldo é se pode ter dupla matrícula no caso de escola de ensino médio em tempo integral. É isso? Considerando a matrícula do integral com o AEE. Sim. Inclusive, está previsto isso na própria legislação de financiamento do fundo, Haroldo. Então, se o estudante com deficiência está, né, no ensino médio integral, pode ter o registro, sim, da matrícula do atendimento especializado. Eu não sei também, Haroldo, se a sua realidade que você está falando agora me ocorreu aqui, se você está falando dos institutos federais, né? Que muitas vezes não vão ter aquele lugar da sala de recursos, mas ele também tem o direito à matrícula no AE, tem que ter, de alguma forma, essa figura, esse serviço do AE, ele é garantido por lei e tem que ter também, mesmo se é um instituto federal. Sim, porque se refere ao Fundo de Manutenção da Educação Básica. Então, como a matrícula se refere a ensino médio, é isso, né, Haroldo, a tua pergunta? Ensino médio, técnico e integral. Isso, um atendimento especializado. Exatamente. Então, vamos... Perfeito. Então, a Adriana falou, para um melhor atendimento, acredito que os professores aí deveriam ter especialização e cursos à parte. E isso é exigido, né? É exigido que os professores do AE, eles tenham. Aí tem a polêmica do decreto também, né? Com relação a essa formação. Haroldo, na nossa instituição, ninguém conhece sobre isso. A gente pode voltar a essa questão dos institutos federais, que são... tem essa configuração um pouco diferente, né? A gente pode voltar ao final. Mas bacana, porque vocês já estão participando. Então, tá. Então, a gente falou sobre o professor regente, a gente falou sobre o professor do AE. E, no meio disso tudo, também, a gente está pensando sobre essa figura do gestor escolar, que vai ser o grande articulador e o grande propiciador dessa articulação, né? Desse trabalho desses professores. Então, vamos pensar aqui numa dúvida também que é muito comum. Quais são os documentos que orientam essas práticas? Ou seja, quais são os documentos que orientam a prática
ou seja, que embasam a prática do professor regente quando a gente pensa em inclusão. Qual é o documento que orienta a prática desse professor do AE quando a gente está pensando no trabalho dele na inclusão, né? Renê, eu posso deixar essa sua dúvida para o final? A Sinara, de repente, até dar uma olhadinha, que a gente pode voltar nessa, que já são dúvidas mais específicas, a gente pode voltar a elas depois. Então, pessoal, quando a gente pensa no professor regente, o documento que vai orientar a prática dele vai ser o planejamento dele. É o planejamento que ele faz para a aula, né? Só que esse planejamento dele, ele tem que ter uma base, então, naquele currículo, ele faz aquele planejamento a partir do currículo, né? É parte integrante desse currículo, e nesse planejamento ele precisa considerar a estratégia de acessibilização. Ou seja, como que eu vou tornar esse currículo, esse conteúdo, essas atividades, a proposta que eu tenho para essa turma, como que eu torno isso acessível para pessoas com diferentes características. E quando a gente está falando do atendimento e educação especializado, o documento que vai orientar a prática desse... Eu estou falando do documento ali do dia a dia, né, gente? Não, assim, lógico que tem todas essas normativas, mas o documento ali do dia a dia. Então, é o plano de atendimento e educação especializado, que é elaborado pelo professor da sala de recursos multifuncionais com base no estudo de caso, que foi o que a gente falou, e que vai definir esses recursos e essas estratégias de acessibilização. Então, uma coisa que é muito importante, onde que está tendo ensino aqui, onde é que está tendo conteúdo, onde que está tendo, né, aqueles conteúdos ali BNCC, com o professor regente. Esse professor do AE está pensando em recursos, está pensando em estratégias, está pensando em práticas, está pensando em tecnologia assistiva, certo? E aí eu fiz essa observação, que é uma coisa que causa também bastante dúvida. Então o professor regente precisa fazer o PEI. Aqui no GDF, a gente tem o plano de adequações curriculares. Então, esses documentos eles são obrigatórios para que o professor regente possa garantir a inclusão. Será? Por lei federal, eles não são, tá? Por lei federal, não existe uma obrigatoriedade de PEI e nenhuma obrigatoriedade desse plano de adequações curriculares, que é o nome que a gente fala aqui, que o pessoal usa na secretaria aqui do Distrito Federal, mas que tem outros nomes em outros estados, né? A maioria dos estados fala em PEI, outros falam, como em Minas Gerais, que fala no PDI, e que muitas vezes é colocado aí como uma obrigação. Não, o professor da AE faz o plano de AE, o professor da sala de aula comum é obrigado a fazer o PEI. E aí é importante a gente pensar, a gente entender que o PEI ele tem toda uma história, né, aí que a gente poderia aprofundar, mas ele não é orgânico, digamos assim, ele não é orgânico da legislação brasileira, das normativas brasileiras sobre educação especial na perspectiva inclusiva. Ele é uma concepção importada de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, em que a estrutura da educação especial lá é completamente diferente, tá? Então, quando a gente pensa, quando os legisladores, né, os pesquisadores definem ali a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, qual que é o documento central? É o plano de AEE. Esse plano de AEE é elaborado pelo professor do AEE, mas ele é elaborado não para ficar fechado na sala do AEE. Esse é o grande erro. Muitos pensam, não, é só o que ele vai fazer ali com aquele aluno dentro da sala de aula. Não. Esse plano de AEE é a materialização de toda essa articulação global que esse professor está fazendo sobre aquele estudante, com base num estudo de caso que vai pensar... Ixi, recebendo ligação aqui da vice-diretora, mas ela pode esperar. Então, nesse plano de AE, a gente vai ter a materialização de todo esse trabalho complexo que o professor de AE faz e que a gente está comentando aqui. Ele não é um plano que é fechado para aquele estudante na sala de recursos. Ele é pensar em como garantir a acessibilidade daquele estudante da educação especial, como que eu vou pensar a inclusão daquele estudante na escola, em todos os espaços, inclusive na sala de aula regular, né? Mas aí aquele professor regente,
olhando para aquilo, em diálogo com aquilo, ele faz o planejamento dele. Considerando essas estratégias, considerando o uso dessas tecnologias assistivas, considerando esses recursos, como que eu uso tudo isso para fazer o meu planejamento? Eu posso até chamar isso de PEI, eu posso até chamar isso de plano de adequações curriculares, mas qual que é o grande problema? É que muitas vezes esse tipo de documento ele acaba fazendo com que esse estudante ele seja excluído, né? Ou seja, ele deixa de fazer parte de um planejamento inicial daquele professor, certo? Que é o que eu estava falando com vocês. O planejamento ele tem que ser inclusivo desde a sua concepção. Aquele professor ele tem que pensar que ele é responsável por uma turma com e sem alunos alunos com deficiência, né? Então ele planeja para aquele grupo inteiro. Se eu fico, não, precisa ter PEI, e sem o PEI, o PEI é dos alunos com deficiência, qual que é o risco que acaba acontecendo? Aquele professor faz primeiro um planejamento para a turma toda. Ah, tá, tem aquele ali que vai me dar trabalho, e aí eu faço um planejamento completamente diferente, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O PEI, ele só faz sentido quando ele é no máximo, uma junção do plano de AE ao planejamento da sala de aula. Quando eu pego o plano de AE daquele professor da sala de recursos e eu penso como que eu vou encaixar o meu conteúdo aqui, tá? Mas é muito importante que esse professor ele pense o planejamento para a turma toda, para a turma de alunos com e sem deficiência, com e sem transtornos funcionais específicos. Porque se ele não faz isso, ele está incorrendo em exclusão, tá? Então, a gente pode voltar a isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses ares de verdade que tem tomado aí o PEI e o Plano de Adequações Curriculares. Então, para a gente já ir finalizando, para rapidamente falar de práticas pedagógicas inclusivas, mas é só algumas questões aqui que eu vou pontuar, é bom que a gente já está conversando mesmo. Mas para a gente pensar no sentido do que a gente está falando aqui, o que diz a legislação, né? Aqui a legislação vai falar do conceito de acessibilidade, vai falar do conceito de desenho universal, que isso já foi trabalhado no módulo, né? Até acho que foi no módulo 2. E aí aqui a gente está pensando especificamente na questão das práticas pedagógicas, né? Então, a acessibilidade, quando ela é pensada como uma possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia, né, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, a gente está pensando também nessa acessibilidade ao currículo, nessa acessibilidade aos conteúdos que o professor regente está trabalhando na sala de aula. E esse estudante ele tem que conseguir acessar aquele conteúdo com segurança e autonomia. E aí a Lei Brasileira de Inclusão ela vai falar também do desenho universal, que é justamente quando a gente está pensando, quando eu estou falando aqui desse planejamento, é esse planejamento que se coaduna com a ideia de desenho universal, que é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico. Quando a gente traz isso para o planejamento, o que eu estou falando? Eu faço um planejamento que, desde o seu início, contempla o estudante com deficiência, de modo que o quê? Eu não preciso ficar fazendo puxadinho, eu não preciso ficar fazendo adaptação, porque ele já é contemplado por um planejamento que reconhece a existência dele como um sujeito que está no mesmo nível dos estudantes com deficiência, sem deficiência, e não como alguém que tem que ficar esperando. Espera aí, porque você vale um pouco menos, tá? Primeiro eu vou fazer para os alunos sem deficiência, depois eu penso em você, porque você vale um pouco menos aqui na minha hierarquia. Vejam como isso é complicado. Vejam como eu estou fazendo uma hierarquização de corpos, uma hierarquização de pessoas dentro da minha sala de aula quando eu me comporto assim como professor, né? E aí, a lei também vai falar dessas adaptações razoáveis, mas eu sempre gosto de frisar adaptações que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Então, aí a gente vê como é complicado, a gente fala em adaptação curricular, nesse sentido que é muito visto por aí, que é esse currículo à parte.
Ou, às vezes, não é nem o currículo, é botar uma massinha na mão do menino e deixar ele lá brincando de massinha a aula inteira. Isso é ônus desproporcional e indevido. Então, essas adaptações razoáveis, elas são aquelas pontuais quando um planejamento universal ele não consegue dar conta da singularidade de alguns estudantes. Por exemplo, um estudante que precisa de prova ampliada, né? Um estudante que precisa de tempo adicional, um estudante que faz uso de tecnologia assistiva, né? Para que ele possa participar, ele precisa de uma adaptação razoável. A gente vai ver isso um pouco melhor. Então, qual que seria a diferença entre essa adaptação curricular, acessibilização curricular e o desenho universal para aprendizagem? Tudo bem rapidamente, porque eu já queria já ter terminado, mas eu falei assim, meia hora, se nada, estou aqui já. Ai, ai. Então, só para a gente pensar, quando a gente fala em adaptação curricular, né, o termo, a ideia que a gente tem trabalhado na literatura, nas pesquisas, é quando a gente pensa naquela diferenciação que exclui, tá? As adaptações razoáveis, elas vão garantir a acessibilização curricular, ou seja, uma diferenciação que inclui. Então, eu trouxe aqui uma diferenciação, que não fui eu que fiz, tá? Eu peguei isso de um material do professor Lanucci, e fiz algumas adaptações, que ele sempre fala assim, mas como que eu vou saber se essa diferenciação ela é uma adaptação razoável ou ela é uma adaptação curricular que exclui? Eu sempre me fazia a pergunta, quando eu faço essa diferenciação, eu permito que aquele estudante participe ou eu excluo ele da coletividade, né? Então, ele dá alguns exemplos, diferenciações que excluem. Simplificação de conteúdo, redução de objetivos da aula, isolamento do estudante, infantilização do adolescente e do adulto. O que a gente vê por aí nesse space? Muitas vezes a gente vê essa coluna aqui todinha. Tira para o aluno com deficiência, tira aí uns 3 objetivos desses 5, aí você tira metade, porque ele não vai dar conta mesmo. Vamos tirar o conteúdo dele, não precisa dizer que não. Esse menino não precisa aprender tudo isso, né? O que é isso? Transformar estudante com deficiência em estudante de segunda categoria. Vocês concordam comigo? Por outro lado, o que são diferenciações que incluem? Quando eu flexibilizo o tempo de prova, tempo das demais atividades, dependendo da necessidade daquele estudante, possibilidade de escolha de atividades dentro dos objetivos da aula, ou seja, eu faço diferenciações, eu enriqueço, eu dou possibilidades para todos os alunos, inclusive para aquele aluno com deficiência, e ele faz escolhas, que é muito o que a gente vai ver no desenho universal para aprendizagem. Eu faço uso de recursos de tecnologia assistiva, que são uma diferenciação? São, mas elas permitem que aquele aluno tenha acesso. Quando eu planejo de acordo com o desenho universal, quando eu, por exemplo, utilizo sinalização em Libras, né? Então, a acessibilização curricular, pessoal, ela não é uma simplificação, ela é uma abertura curricular, né? É uma abertura para as diferenças. Eu pensar o currículo, eu pensar o meu planejamento, não de modo a hierarquizar corpos, hierarquizar pessoas, pensando quem tem mais direito vem primeiro, depois eu faço os puxadinhos. Não, é como que eu abro esse currículo, eu abro esse planejamento, para pensar nas diferenças, né? E aí o desenho universal para aprendizagem, ele vem justamente com esses múltiplos modos, né? Como um caminho possível para a gente pensar nesse enriquecimento. Quando ao invés de apresentar o conteúdo de uma única forma, eu uso múltiplas formas, eu vario, né? Recursos, eu uso recursos que vão mobilizar diferentes sentidos, diferentes partes do corpo, eu deixo esses alunos se expressarem também de diferentes formas, eu motivo esses estudantes de diferentes formas, pensando que o meu objetivo é enriquecer o currículo e torná-lo mais responsivo à diversidade. E aí a noção de adaptações razoáveis, como a gente falou, são ajustes individuais que são necessários e que são proporcionais à necessidade daquele estudante. Então, era isso. Tá. Último. Eu falei que era isso, mas só está nesse último. Então, só para a gente fechar aqui, como que é a relação desse AEE com as práticas inclusivas e com a gestão escolar? Então, esse AEE, ele vai fornecer recursos de acessibilidade, materiais, metodologias, como alguém tinha falado, tecnologia assistiva, ele vai trabalhar o desenvolvimento de habilidades funcionais, para a gente pensar aí nesse conceito de funcionalidade, já dialogando com a classificação internacional de funcionalidade, né? Então, um pouquinho nesse sentido. Ele favorece a participação na sala de aula comum, e a gestão escolar ela precisa garantir
a integração entre o planejamento do AE e o currículo da escola, a formação continuada e as rotinas de articulação. Né? Ou seja, de novo, o AE não deve ser aquele serviço que ninguém conhece, que ninguém sabe, que está atrás de uma porta de uma sala de recursos. Ele é um serviço vivo, ele é um serviço articulador, ele é um serviço que dialoga com todas as instâncias da escola e que vai ali pensar na inclusão, vai ser uma pessoa estratégica para pensar a inclusão escolar. Para isso, ele precisa ter espaço de planejamento, ele precisa ter espaço de encontro, de diálogo com todas essas outras figuras, e além dos atores externos, né? Como outros profissionais de saúde, como família, etc. Então é isso, vamos conversar mais. Quero que vocês mandem as dúvidas, a gente vai abrindo aqui para o nosso diálogo. Eu deixo também meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. É isto. Muito obrigada, professora Cândida. Bom, nós tivemos a interação aqui ao longo da tua exposição no chat, acho que você foi respondendo, né? Mas a gente abre mais um momento. Sim, o Renê está perguntando, está questionando aqui a minha pergunta. Então, vamos voltar aqui para eu identificar a pergunta. Sim, obrigada, Renê, por nos avisar. Para garantir a qualidade do atendimento e atender de forma adequada os alunos com deficiência, qual seria o número máximo de alunos a serem atendidos pelo AE? Né, temos uma demanda grande na escola. Essa, então, é uma das questões, professora Cândida, se você quiser responder. Gente, desculpa. Posso também, se você precisar. Você pode responder, Sinara? Eu estou só respondendo aqui a nossa querida vice-diretora. Porque final de semestre todas as demandas chegam, mas vamos lá. Renê, você traz uma pergunta muito importante e que imagino que seja um dos pontos agora de grande atenção de professores e gestores, especialmente a partir da publicação desse decreto de 2025, né? Veja, eu vou me remeter também, Renê, ao contexto da política de 2008, tá? Sabendo que, obviamente, que o decreto agora atualiza as diretrizes da política, mas em nenhum momento, nenhum documento normativo do Ministério da Educação, nem a política de 2008, nem as resoluções do Conselho Nacional de Educação, nem o decreto, vai fazer referência ao número, né, ao número de estudantes que precisam ser atendidos. Deixa eu só pegar os termos que você colocou aqui, ó. Isso, o número máximo ou mínimo de estudantes. Não tem essa definição em nenhuma normativa do Ministério da Educação. Por quê? E especialmente agora a partir do decreto de 2025. Porque o que vai justificar a necessidade do atendimento educacional especializado não é o laudo, mas sim a questão da funcionalidade ou ainda das barreiras que o estudante enfrenta no processo de escolarização. Então, não é o laudo, volto a dizer, não é o fato de, por exemplo, ter 15 ou 20 estudantes com diagnóstico de deficiência e TEA que vai justificar a necessidade do atendimento educacional especializado. A oferta, ela é obrigatória. A participação do estudante no atendimento educacional especializado, ou seja, a matrícula dele no atendimento educacional especializado, na mesma escola ou em outra instituição parceira que oferece o AE, vai depender dessa avaliação das barreiras que é feita por meio do estudo do caso. O estudo de caso é uma das tarefas que agora o professor do atendimento educacional especializado vai abraçar, já abraçava antes, mas agora é o estudo de caso que vai definir quais são as barreiras enfrentadas, quais são os tipos de recursos e serviços de acessibilidade, ou ainda a necessidade ou não de profissional de apoio num contexto inclusivo. Então, nós não temos normativa que define número mínimo
ou número máximo de estudantes que devem ser atendidos na sala de recurso ou no núcleo, no caso do Instituto, né, no NAPNE, tem outros nomenclaturas que se utilizam no âmbito do Instituto, ou no núcleo de acessibilidade no âmbito da educação superior. Nesse sentido, né, a pergunta que foi feita também sobre o Haroldo, da dupla matrícula, nós temos na configuração do sistema de ensino, na educação básica, a dupla matrícula que vai contemplar os estudantes, inclusive das outras modalidades, por exemplo, de educação, que contempla o estudante que está na educação básica, que é indígena e que é aluno da educação especial, ou o estudante que está também no âmbito da educação básica. Então, esse recurso, ele é da lei do Fundeb. Se é na educação superior, no âmbito das universidades, por exemplo, federais, aí é feita a indicação no censo da educação superior do número de matrículas e o recurso é repassado pelo programa Incluir, que é um recurso, no caso das universidades federais, que vai ser não é rubrica a expressão correta, mas eu quero dizer que o programa Incluir ele está dentro da ação 4002, que é a ação de assistência estudantil. Então, tanto os estudantes que são público da educação especial, que estão matriculados na educação básica, quanto os estudantes da educação especial que estão matriculados na educação superior, eles a legislação prevê o financiamento para as ações de acessibilidade. Tá? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que independente desse estudante estar na educação básica ou na educação superior, esse recurso para a eliminação de barreiras, ele existe. Aqui o Haroldo pergunta, voltando à questão da dupla matrícula, como lançar no censo, visto que o programa não aceita o lançamento duplo de matrícula? Desde o módulo 2 que estou buscando sobre a dupla matrícula, foi ótimo para gerar esse movimento e garantir o direito dos nossos alunos. Eu vou te passar, inclusive, Haroldo, eu acho que valeria uma nota nesse sentido, Cândida. Eu vou elaborar uma nota e vou colocar lá na plataforma, mas a lei do Fundeb, que eu me refiro, é a lei 14.113 de 2020. Tá? É ela que vai regulamentar essa questão do financiamento da educação básica. Vou colocar ela aqui e me responsabilizo depois a colocar uma nota complementar, tá, Haroldo? Lá na plataforma, pode ser assim, que vai ajudar nessa questão do duplo financiamento, tá? E aí também vou fazer o contato, inclusive com colegas de outros institutos federais, para que vocês possam se articular nesse sentido. Tá? O fato é que quando se pensou nessa organização de sistemas educacionais inclusivos, e isso vem desde a política de 2008, a questão do atendimento especializado no âmbito da educação básica e da eliminação de barreiras no âmbito da educação superior foi previsto dentro dessa estrutura. No caso da educação básica, a gente chama de dupla matrícula. Agora, o Instituto Federal, ele congrega tanto a educação básica quanto a educação superior. Então, talvez tenha dúvida nesse sentido, mas se vocês forem ver a questão da legislação, lá vai falar da questão do financiamento para quem está no ensino médio técnico em tempo integral, para quem está na educação, no ensino fundamental, né, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, finais e médio. Agora muda a questão do cálculo que é feito, tá? Para a geração, vou dizer assim, para o cômputo desse recurso, tá? Dependendo da etapa de escolarização que o aluno da educação especial está. Tá bom? Então, vou pegar a nota técnica, inclusive, Haroldo, um material de um mini curso do Fineduca que nós fizemos e que trata sobre a questão do financiamento, tá? A Lígia pediu se pode abrir o microfone, tranquilamente, né, Cândida? Por favor, fiquem à vontade. Com certeza. Boa noite. Lá no módulo 1 a gente já tratou, vocês até
me tiraram um pouco da dúvida, mas eu ainda tenho essa dúvida, e aproveitando a oportunidade, já que eu estou falando com pessoas da área, né? Eu sou gestora aqui no município de Palmas, e eu tenho uma dúvida absurda sobre laudo. Né? Eu sei que é uma coisa que a gente bate muito, que o laudo não é um documento que vai definir como nós iremos atender as crianças, os alunos. Eu sou diretora de uma unidade que atende educação infantil. Uma das minhas dúvidas são, por exemplo, o laudo ele não define, mas para o censo eu preciso declarar essa criança, né? Nós chegamos a ter algumas orientações de que o relatório feito pelo professor ele tem uma validade. Mas a minha pergunta é, lá dentro do censo, ele me traz as necessidades definidas, autismo, altas habilidades. Eu, enquanto professora, eu não tenho essa... Eu digo assim, eu não tenho essa autonomia para dizer, e nem tenho estudo para dizer se essa criança tem autismo, se ela tem... Eu sei da parte pedagógica, mas da clínica eu não tenho. Essa é uma das minhas dúvidas. E aí, uma outra colocação, eu até coloquei num outro módulo, e vocês conversaram com todos, é em relação à questão do laudo definir quem precisa do cuidador e do professor auxiliar. Por exemplo, aqui a gente só consegue pedir estes profissionais a partir do laudo. Se eu não tiver esse laudo, eu não consigo pedir este profissional de apoio dentro de sala. Então, a minha dúvida gera em torno do laudo. Eu queria que vocês tentassem me esclarecer um pouco. Obrigada. Eu respondo ou você responde, Sinara? Ou a gente começa e eu vou para a parte do censo, então, pode ser? Pode, mas eu também vou fazer um pequeno comentário sobre essa questão do censo, e depois você me complementa, que a Sinara é a especialista na parte das políticas. Mas, de qualquer forma, Lígia, né? Lígia, como você bem falou, não existe quando você vai declarar o censo, um lugarzinho assim, anexe aqui o laudo do estudante, né? Porque não é uma exigência. Você pode haver, por exemplo, um registro de um conselho, de uma ata de conselho de classe, né? Que vai falar das características desse estudante. E, de qualquer forma, você também não precisa, então eu preciso fazer um diagnóstico desse estudante, né? Você pode falar ali das características que são observadas naquele aluno no dia a dia, no convívio com ele, a partir dos elementos que são próprios desse olhar mesmo pedagógico, ou seja, daquilo que é instrumental do próprio profissional pedagogo, né? Ou seja, não é exigido que esse gestor escolar utilize termos médicos e termos diagnósticos. O que eu vejo que é mais necessário é que o professor ele se aproprie, né, cada vez mais desse olhar que ele tem, que é um olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem daquela criança, que é o olhar sobre as necessidades que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto até tem, em termos... Né, quais são as características que ele tem no processo de desenvolvimento dele, no processo de ensino-aprendizagem, que eu observo, né, as dificuldades, as potencialidades, os interesses, né, as características determinadas na socialização, ou seja, usando esse linguajar que é próprio né, da educação, da docência, é possível identificar pedagogicamente. Ele precisa de considerando qual as atribuições do atendimento à educação especializada, ele pode se beneficiar, né? Ele tem enfrentado barreiras, ele precisa de recursos de acessibilidade, ele precisa de um espaço em que sejam pensadas estratégias mais diversas, mais inovadoras ali, e com relação ao profissional de apoio também, né? E aí eu até, voltando à sua pergunta, você falou se ele precisa de um monitor ou de um professor auxiliar.
não existe essa figura, pelo menos não na legislação federal, não existe a figura de um profissional auxiliar específico da inclusão, né? O que existe é esse profissional de apoio que ele vai cuidar de higiene, alimentação, locomoção e, né, questões relacionadas à comunicação, à socialização. Ou seja, ele não tem nenhuma incidência sobre a questão pedagógica. Então, esse estudante faz uso de algum tipo de sonda ou de algum tipo de recurso de comunicação aumentativa e alternativa que ele precisa. Então, todas essas são avaliações que vão sendo feitas a partir do convívio, do olhar sobre o estudante, do contato com a família, e nesse sentido, o professor do AEE, ele é esse grande articulador, né? É por isso que ele é tão importante, porque ele vai ser também o que eventualmente vai conversar com o profissional de saúde que está fora, com a família e tal. Não sei se eu respondi, Sinara, que complementa aí. Lígia, eu entendo a tua angústia enquanto gestora, porque eu atuei atuei tanto no Ministério da Educação, na parte da época de elaboração e implementação dessa política, e desde sempre não se tinha o entendimento da vinculação do laudo médico, né? Mas é como se o laudo desse uma certeza para o gestor. Não sei se é isso que às vezes vocês sentem quem está ali na gestão da escola. É como se ele assegurasse, né, de que o processo, o recurso, a identificação está sendo feita corretamente. E nós temos, entre as diversas legislações, algumas lacunas, vou dizer assim. Se a gente for pensar, por exemplo, no conceito de deficiência, que a Convenção da ONU apresenta e que está na política de 2008, é um conceito de deficiência que transcende o que o censo escolar coloca. Concordam comigo? Porque o censo escolar coloca lá deficiência e contempla o que? A deficiência física, a deficiência intelectual, as deficiências sensoriais e a deficiência múltipla. Só que o conceito da Convenção da ONU é mais amplo do que isso. E aí, no final das contas, a gente tem uma diversidade de estudantes que vai para além do público da educação especial que é definido, que é estudante com deficiência, com TEA e com altas habilidades de superdotação. Então, de fato, o censo ele vai coletar os dados desses 3 grupos. O manual do censo vai orientar em relação à focalização nos tipos de deficiência, no TEA com as características gerais que ele apresenta e nas altas habilidades com as características gerais. Veja que não existe um laudo para altas habilidades. No entanto, os estudantes com altas habilidades são identificados no censo e devem ser identificados no censo, mas não existe um laudo médico para isso. Existe um documento que identifica as características, que é feito a partir da elaboração, né, de profissionais de uma equipe interdisciplinar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem todo um fluxo da identificação, né, desse estudante, que envolve a família, envolve o profissional da sala de recurso, envolve o psicólogo e etc. Então, não é exigido para o censo o laudo como documento comprobatório daquilo que está sendo identificado. E também não é papel do professor da sala de recursos fazer o diagnóstico. O que o professor da sala de recursos identifica? A barreira. Então, existem estudos do censo que a gente faz e que a gente identifica que, por exemplo, num ano o estudante estava identificado, que a gente tem o número do estudante, que o identifica, que num ano ele estava matriculado como estudante com deficiência intelectual e no outro ano ele foi identificado como estudante com autismo. Então, quando consegue o laudo, né, que a família faz esse processo investigativo, esse diagnóstico, aí você pode fazer essa
alteração no censo, sem prejuízo. Agora, o que é a orientação? Que a partir das características, mesmo que não se tenha um laudo conclusivo, até mesmo o TEA leva um certo tempo para você fechar esse diagnóstico, se o estudante tem TEA ou não, é que a ausência desse diagnóstico não pode ser uma barreira para o aluno ter acesso ao atendimento educacional especializado, que é quem vai, né, fazer identificar qual é o recurso, identificar as características, as habilidades do estudante, as barreiras que ele enfrenta e que tipo de apoio especializado que ele precisa. Então, por isso que a gente, na concepção do curso, desde o início, a gente buscou trazer esse entendimento de que o pressuposto básico aqui é a eliminação da barreira. E que o gestor, desde a elaboração do projeto pedagógico, ele é um ator central nisso, em como que isso vai estar contemplado na questão do projeto político-pedagógico. Em casos de estudantes que têm o laudo, então, e daqueles que ainda não têm. Qual é a tomada de decisão que a gestão escolar vai assumir? Como é que isso vai estar registrado no projeto pedagógico? Como é que isso vai estar articulado com o professor da sala comum? Como é que isso vai integrar, né, a prática e a atuação do professor do atendimento educacional especializado? O projeto pedagógico é o documento que ampara a atuação do gestor. Como é que esse estudo de caso é feito? Como é que a família participa? Vejam que esse decreto de 2025, ele a todo momento fala da participação da família na elaboração do estudo de caso. Né? Isso tem relação direta com o princípio da gestão democrática, inclusive, que é um princípio que a gente buscou trabalhar ao longo do curso, que essa família possa participar do estudo de caso. Claro que a família, e aqui a gente sabe, né, dos desafios que a gente tem, né, nessa articulação entre família e escola, também do limite que a família tem e da potencialidade que ela pode oferecer dentro do contexto da educação inclusiva. Então, eu entendo que muitas vezes o gestor tem no laudo como se fosse uma ferramenta de segurança. Mas a gente vive num contexto hoje no Brasil que muitas crianças não têm acesso ao laudo e que o sistema de saúde também ainda não contempla, né, em larga medida, as especificidades dos estudantes. E a gente não pode pensar, considerar que o laudo vai ser o pré-requisito para a garantia do direito à educação e do direito ao atendimento educacional especializado. Da mesma forma, a questão do cuidador e do profissional de apoio. Volto a dizer, toda a legislação ela tem colocado que o que vai definir a necessidade ou não desse profissional ou desse cuidador são as barreiras que são enfrentadas pelo aluno no contexto escolar. Por isso que a gente fala da avaliação biopsicossocial, que é algo que aqui no Brasil foi discutido, foi aprovado um instrumento, mas que ainda a gente tem um longo percurso para avançar no que se refere à implementação dessa avaliação, porque é exatamente ela que vai avaliar a funcionalidade, o que a criança consegue executar com autonomia e o que ela vai precisar de ajuda. Agora, não tendo avaliação biopsicossocial formalmente feita, o professor do atendimento educacional especializado é quem vai fazer essa avaliação. Então, esse instrumento do estudo do caso, a forma como isso vai ser elaborado, né, pelo professor da sala de recursos, é muito fundamental. E o decreto traz indicações nesse sentido, né, de quais são as habilidades, né, do estudante, quais são as barreiras que ele enfrenta, né, e quais são os recursos e serviços de acessibilidade que ele precisa. São os itens que o decreto, em linhas gerais, vai orientar e apresentar. Então, o que a gente, a partir desse curso, também sugere? Que por meio do estudo dos documentos, né, da legislação, do material que foi disponibilizado, que a gestão da escola, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, professores, né, envolvidos possam se reunir em torno do que está posto em termos de legislação e possa atualizar o seu projeto pedagógico e possa também fazer uma leitura crítica até mesmo da forma como o censo tem sido colocado para vocês, apresentem sugestões, mesmo fora do curso.
Eu quero dizer para vocês que vocês vão ficar com os nossos e-mails e a gente pode também auxiliar vocês em processos de formação online para as escolas, para os institutos, para as instituições que vocês participam. Esse é o meu eu vou dizer, é o meu trabalho, o trabalho da Cândida, né, Cândida? A gente faz esse tipo de diálogo com colegas de outras universidades, instituições escolares. A gente pode reunir um grupo depois fora do curso e buscar trabalhar mais diretamente dentro da realidade das escolas de vocês e buscar auxiliar nesse sentido. Né? Então, é a nossa função aqui na universidade também produzir o conhecimento científico, mas também auxiliar nesse sentido da extensão. Então, a Lígia diz, né, sinto que todas as garantias são vinculadas aos laudos. De certa forma, esta foi a tradição que se construiu, mas não é uma exigência da legislação. Não é uma exigência hoje da legislação, né? Então, por isso que a gente precisa, então, pensar em como é que a gente vai dar esse giro na compreensão, inclusive do que é a deficiência, né? Porque se a gente for pegar ao pé da letra, vou dizer assim, a interpretação do conceito da Convenção da ONU, a deficiência, ela existe a partir da restrição de participação social e não a partir do laudo médico. Perfeito, Sinara, porque realmente a gente vê que existem algumas incongruências, né? De modo que a gente percebe que algumas divisões que são feitas nas próprias normativas brasileiras, como público da educação especial né, deficiência física, sensorial, etc. E, por exemplo, transtornos funcionais específicos não são, mas são modificações que a gente vê que, caso a gente realmente comece a seguir o que está como instituído como definição e aquilo que a avaliação biopsicossocial vai avaliar, pode ser que a gente precise mesmo rever isso que a gente chama de público, né? Acho que essa é uma tendência que daqui a pouco a gente vai ter que acabar enfrentando isso, né? Mas a escola, no ponto de vista da gestão, esse alinhamento é importante, né? Então, por isso que eu acho que um passo, e aí pensando no nosso papel, um próximo passo é a questão da formação, inclusive para o estudo de caso. Né? Como fazer esse estudo de caso, qual é a referência, o que se traz hoje em termos de avaliação biopsicossocial, para a gente conseguir identificar, porque não volto a dizer, não é o laudo que justifica a necessidade do atendimento educacional especializado. É a barreira que o estudante enfrenta no processo de escolarização. Então, eu posso ter um estudante que tenha um laudo de deficiência física e que não precise ir no contraturno no atendimento educacional especializado, mas que ele precisa de acessibilidade no âmbito da escola. E isso vai se dar no âmbito também das crianças, dependendo do nível de suporte do autismo também, que pode ou não precisar do profissional de apoio. Então, o laudo de autismo não exige necessariamente a presença de um profissional de apoio. O que exige são as barreiras comunicacionais, né, ou as barreiras que esse estudante enfrenta no processo de socialização. Nós que agradecemos as perguntas, viu, Lígia, o pessoal aqui que tá comentando. Isso, a Adriana está dizendo, fora que tem vários graus e tipos de autismo, exatamente. Então, você vai ter uma criança autista que tem um laudo de nível de suporte 1, mas digamos que ela consegue se comunicar, né, da forma dela e interagir com o professor. Agora, você também pode ter uma criança com também um diagnóstico de autismo e que precisa, né, de um profissional de apoio. Então, essa avaliação do professor da sala de recursos, por meio do estudo de caso, que vai justificar, atualmente, pelo decreto de 2020, a necessidade ou não
de um profissional de apoio, por exemplo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui, ó, a Dani está falando, pessoal, segue o link de frequência da aula de hoje. Sei, professora Cândida, se você tem mais alguma questão que você queira destacar. Não, só queria agradecer a presença de todo mundo e agradecer também a presença dos tutores e dizer que caso vocês tenham dúvidas, né, particularmente com relação às atividades que estão vindo aí, vocês podem se dirigir aos tutores, eles estão sempre em contato com a gente também, a gente está fazendo esse acompanhamento e estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Vou só perguntar aqui para o Renê, ele está com dificuldade de fazer o registro da frequência, qual é o tutor ou tutora, e eu mesmo preencho. Muito obrigada, pessoal. Então, a gente vai concluindo a aula de hoje. Obrigada, professora Cândida. Obrigada, Demi Lúcia, Patrícia, por tornar, né, a nossa aula acessível para as pessoas surdas. Aqui, ó, o Renê disse que o Rosevaldo é o tutor dele. Então, eu vou pedir licença para preencher para você, tá, Renê? Renê da Costa. Prontinho. Então, Renê, sua presença foi registrada. Acho que pode interromper a gravação também, né? Isso. O Antônio está ouvindo.